Paratov. Shalom, Kadosh. Boa noite, em hebraico arcaico, santo, é o eterno. Meus queridos, vamos para a quinto top. Essa terceira parte, eu vou explicar um pouco, dando continuidade às mudanças, variações das iniciais do nome do eterno para o hebraico e as variações dos sinais maçoreta que interpolou, que veio a transliteração. Vou ler uma passagem, peço direção primeiro do eterno, ler uma pequena passagem, os textos das escrituras sagradas, trazer um pouco do que o povo passou e as vitórias e o que ele quer para mim e para você. Nós vamos vencer essas dificuldades nesses dias que ultimamente estão passando, assim como ele foi com aquele povo, mesmo povo desobedientes, errantes, pagaram o preço. Ele também desceu o cajado, mas também honrou, na qual eles honraram o nome do eterno. Uma passagem aqui e o clamor daquele povo e a aflição pela desobediência, por não observar os escritos, as ordenanças do eterno, mas pagaram preço, mas também ao voltarem, retribuírem, foram recompensados. Uma passagem aqui, peço direção eterna, ou grandioso e alto. Assim como tem colocado na boca dos animais o teu louvor, é para ti tudo, como as bestas feras, assim como o choro de uma criança recém-nascido, sem saber de nada, mas já te contempla. Assim também nós, mesmos inocentes, os que ainda não te entendem, não compreendem, dai compreensão, discernimento e interpretação. Usa os mais pequenos para exaltar-te o teu nome e assim te engrandecer e enaltecer. Ó eterno Pai, Criador, fizeste todas as coisas formaste para o teu louvor, para a tua glória, para teu uso, e assim como teu servo, assim como vaso instrumento, e assim como um atalaia, assim como remanescente. Me usa em tuas mãos entregue, para que tu possa também chegar essa mensagem para muitas pessoas ser alcançada. Homens gritou-lhe, todos de pé, e ao ruim, vai usar-vos para derrotar estes grandes exércitos de Mídia. Dividiu-se os 300 soldados em 3 grupos. Deu-lhe cada um dos homens uma trombeta e um jarro de barro, com uma tocha acesa dentro. Depois explicou-lhes o seu plano. Quando chegarmos às primeiras sentinelas do campo inimigo, faça todo como eu, assim que me ouvireis a mim e os que estão comigo, sopraremos na trombeta, e devem fazer o mesmo em toda a volta. Todos os acampamentos gritem, assim combateremos por Ialro, Uim e por Gideon. Passaram pouco da meia-noite e da altura do render das sentinelas, quando Gideon e os 100 que ficaram com ele rastejaram até o limite do campo dos midianitas, subitamente sopraram nas trombetas. Logo a seguir partiram os jarros de forma. Imediatamente o mesmo sopro de as trombetas com as mãos direitas levantaram as tochas acesas com a altura e dos gritando com uma espada pelo Ialro-rim e por Gideão. Anda às voltas sentindo gritando e pânico, desatando o fugir. Naquela confusão toda, o Ialro-rim fez com que as tropas inimigas começassem a lutar entre si e mataram-se uns aos outros. Isto de uma ponta à outra do acampamento. Muitos conseguiram se fugir correndo até Bet-Sitá, perto de Zerará, até a entrada de Baal-Moelá, acima de Tabaté. Mandou-lhe mensageiros às tropas de Neftali, a Oshol e a Meshalim, para que os perseguissem e destruísse aquela gente, todos os exércitos de Mídia que fugia. Mandou-lhe igualmente e ao Judá que Ben-Barra, fim de evitar os midianitas passarem ali pé para o outro lado. Meus queridos, Gideão, ele estava ali, os Yahudá,
e Al-Sharem e Al-Sharon se reuniram. Eram poucos, eram tanto homens, soldados, mas com numerosos pequenos. Gideão queria derrotar aquele numeroso soldado, mas ele viu que não tinha possibilidade. Pela força do homem não tinha como. E o Eterno diz: quem vai guerrear não são vós, mas sim eu guerrearei com aquele exército. Com que? Com o Gogó. E assim eles obedeceram. E assim foi. E assim venceram. Porque eles acreditaram. E esse mesmo alvo que foram com ele também está aqui comigo e creio com você também, se buscar. Eu vou parar aqui e você vai entrar na interpretação de significado na qual os animais trazendo a fonética, a pronúncia e trazendo o nome. A pronúncia, a fonética, a vocalização, a frase com o ditongo do nome do Yahweh, de algo. Então eu vou parar aqui e você vai continuar no vídeo mostrando o significado, ok? Na pronúncia desse nome, tá? Até porque são consoantes, né? Você não tem ali ainda os sinais maçoréticos que viriam posteriormente aí a Cristo, né? Se eu não me engano, entre o século 5 e 6, aproximadamente, os maçoretas começaram a fazer aí o seu trabalho, os escribas judeus. Então, vogais, muito tempo depois. Você tem praticamente uma dificuldade então de saber, tem obviamente manuscritos do Mar Morto, que trazem ali uma certa conotação de como poderia ser a pronúncia do nome de Deus. Mas é bom lembrar isso, né? Quando um cristão faz a oração do Pai Nosso, a primeira coisa que ele fala, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós teu reino, etc. Bom, ele está dizendo exatamente que Deus tem um nome, né? Inclusive essa é uma argumentação muito clássica dos testemunhas de Jeová, quando eles vão lá na sua porta e dizem, mas você faz a oração do Pai Nosso, você diz para santificar o nome de Deus, né? Aí fala, e qual que é o nome de Deus? Aí o pessoal que não está muito acostumado com esse tipo de assunto vai falar, não sei, é Jesus. Não. Bom, claro, porque a conotação, o conceito de trindade, ele é visto apenas através da patrística, né, da igreja.
Isso aí não tem clara convicção na própria Bíblia. Você não vê esse termo Trindade na Bíblia, você não vê essa apropriação conceitual, mesmo nos discípulos de Cristo ou no próprio Cristo. Você pode fazer inferências dadas a alguns textos, e essas inferências, obviamente, foram motivações que levaram à doutrina da Trindade, claro, mas são ilações. Até porque é possível fazer outro tipo de ilação que não seja a Trindade baseada também nos textos. Isso aí é uma polêmica enorme, né? Não vou nem entrar muito nessa questão. Mas algumas coisas são bem interessantes quando você estuda a pronúncia do nome Yud-Heh-Vav-Heh, ou a história desse nome, porque eu não vou aqui incorrer no erro de tentar pronunciar o nome. Existe um movimento aí que diz que a pronúncia do nome é Yahoo, né? Mas existe uma enorme problemática nisso tudo. Eu não vou entrar nessa questão porque eu não me julgo capaz de resolver o problema. Mas eu acredito que o próprio termo Yahvé, porque quando você fala Jeová, que é a defesa dos testemunhos de Jeová, né, quando aderem esse termo, você incorre no erro do J. Porque o J é uma apropriação introduzida posteriormente em outras línguas, mas no hebraico e, se não me engano, no grego, você não tem o J. Né? Então não tem como você dizer que o nome de Deus é Jeová, com J. Gera uma enorme dificuldade. Então, se quisermos nos apropriar do nome, a gente pode utilizar o Y. Então, até quando você translitera aqui, você tem o Yud como Y, o Re como H, o Vav como W e o Re de novo como H. Então você tem aí uma compreensão, digamos assim, mais adequada para a nossa própria língua. Né? De qualquer maneira, gente, eu não sou linguista aqui, não sou especialista no termo, mas eu vou arriscar alguns palpites, né, baseado em alguns estudos. Obviamente estou me baseando em uma bibliografia para falar isso aqui para vocês. Né? Não é palpiteiro de internet que recebeu uma revelação divina do nome de Deus de forma alguma. Mas alguns pontos que eu acho que fica legal a gente discutir aqui. Né? Primeira coisa, é interessante notar as referências características dos termos para com o Hashem. Para os judeus em geral, já visitei umas sinagogas, e isso aí é característico, porque Hashem significa o nome. Né? Tanto que quando você fala, por exemplo, Hassatan, você está se referindo a o adversário. E quando você fala Hashem, obviamente está se referindo a o nome. E claro que o nome significa o nome que não pode ser pronunciado, que é o nome de Deus, o nome divino. Então os judeus eles têm tal temor à pronúncia do nome que essa pronúncia ficou descaracterizada no decorrer de todo o tempo. Mas é preservada por algumas tradições. O próprio Deus tem uma tradição de preservar o nome do Eterno, que só pode ser pronunciado em casos muito específicos, porque a Bíblia deixa bem claro que você não pode falar o nome de Deus em vão. No entanto, ao mesmo tempo que ela diz não fale o nome de Deus em vão, e essa é uma verdade ética muito importante, pode utilizar outros nomes. Né? E Hashem, o nome, ficou uma forma fácil de denotar, né, a quem você se refere. Certo? Uma outra questão aqui é o significado, né? Quer dizer, as características dos termos e as referências que ele acaba gerando. Por exemplo, a palavra aleluia é algo muito interessante de você buscar a raiz etimológica, porque existe, na verdade, uma certa polêmica em definir da onde realmente vem o termo, certo? Mas a alegação mais conhecida é de que eles têm ali a referência do Lu, significa louvai ou adorai, do nome de Deus, né? A primeira parte do tetragrama, Yud e Re. Então, quando você fala Hallelujah, você está se referindo a louvai Yah, louvai a Deus. Claro que Deus é uma forma genérica, Yah é um nome de Deus. Tá? Isso é bem interessante. E significa dizer que os aleluias, no plural, né, quando você coloca um S no final de aleluia, você está cometendo um equívoco. Um equívoco, inclusive, muito costumeiro nas igrejas pentecostais. Isso é a gente tomar o termo dessa maneira. Né? Como eu disse para vocês, há pessoas que pensam que não é algo que tem um significado efetivo, que é só uma expressão de alegria. É outra história. Mas vamos admitir dessa maneira. Tá? Hallelu, louvai, adorai a Yah, ou seja, ao nome de Deus. Agora, quando você fala Alá, ou Eloá, ou então Elohim, aí a gente já tem um problema, né? Porque esses termos, eles são formas, digamos assim, que não se vinculam efetivamente a este nome do tetragrama, tá? Quer dizer, Yahvé nada tem a ver com Elohim. Quando você fala, por exemplo, Alá e Elohim, é costumeiro dizer
que essas são referências ao famoso termo ugarítico que é El ou Ul. Aí é uma variação, não vou detalhar isso muito bem aqui, mas é só para que você compreenda, né? Que Allah e Elohim, eles são derivações da raiz El. E El, se a gente for estudar um pouco aí a mitologia ugarítica, a gente vai perceber que era um deus cananita, na verdade é um deus de Ugarit, né? E que foi apropriado por outras nações e que inclusive era o pai de Baal. E o termo Baal significa, né, para quem for estudar, Senhor. Então quando você se volta à Bíblia, você vai perceber que um dos nomes de Deus, uma referência na verdade a Deus, é Adonai. Então Adonai significa meu Senhor. Não que os israelitas ou posteriormente os judeus tenham chamado Deus de Baal. Até porque quando você vai lá no livro de Reis, você percebe uma disputa entre Deus e Baal, inclusive com Elias fazendo os holocaustos. Quem for o Deus verdadeiro vai fazer cair fogo do céu. Assim anunciaram. Então veja bem o que está acontecendo nesses últimos dias. Ele está revelando o seu nome para nós. E nós não podemos desprezar estas informações.